Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, a Igreja celebra o 27º domingo do tempo comum. Por isso, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. No Evangelho deste domingo, nós acompanhamos o evangelista Marcos, que na altura de Jesus entrar em Jerusalém para sofrer a sua paixão, antes coloca algumas instruções comunitárias importantes. E a primeira dessas instruções é a respeito da instituição familiar, o matrimônio. Evidentemente aqui do ponto de vista judaico, no qual, pela legislação de Moisés, o homem podia, diante de algumas circunstâncias, emitir uma certidão de divórcio para sua mulher e assim ficar livre. Jesus afirma de que essa estruturação, ele foi provocado pelos fariseus, ela é fruto da dureza do coração das pessoas. Então, o primeiro ponto importante aqui é Jesus que toca as pessoas do seu tempo com palavras, gestos, e vai percebendo a dureza do coração, e aqui podemos unir o coração à mente. A cabeça que compreende o que é correto, mas quer fazer o que não é correto. O coração que muitas vezes não consegue ficar em paz, pois não quer desacomodar aquilo que aprendeu a gostar, a amar. Queridos irmãos e irmãs, é preciso entender de que o divórcio, tanto naquele tempo quanto hoje ainda, infelizmente uma marca tão grande, muitas vezes é fruto justamente de disposições de vida do homem e da mulher que não casam, usar a palavra, com o casamento, com aquilo que o matrimônio se propõe, que é uma caminhada de duas pessoas livres, homem e mulher, que juntos, cônjuges, que vem de conjugar, carregar um jugo juntos, vão constituir uma família nova, sabendo equilibradamente viver os momentos bons e difíceis, onde o homem e a mulher, de quando em quando, se revisam, buscam pensar se estão crescendo em maturidade, se não estão se tornando um peso um para o outro. Ambos devem carregar o ônus e o bônus daquilo que o matrimônio traz. Jesus reafirma, então, que o homem não separa o que Deus uniu legitimamente. Quando os casais, buscando matrimônio, e de maneira correta, depois vão ser chamados também a amadurecer a relação, o amor. Um amor que não fica só no âmbito da paixão, mas também conta com a razão. E Jesus então afirma a igualdade entre homem e mulher dentro da relação, para justamente não achar que um tem que servir o outro de maneira hierárquica. Ambos devem se amar. E a maior máxima de expressão de amor é a palavra serviço.
Depois Jesus aponta para as crianças a segunda instrução comunitária, afirmando de que para entrar no reino de Deus que ele está inaugurando com a sua pessoa, ou seja, nesse estilo de vida em que aqui hoje a igreja é chamada a ser expressão do reino e servir o reino, ajudar as pessoas a encontrar o caminho da salvação, tenhamos o exemplo da criança. A criança tem uma confiança nata, ela sabe-se dependente, ela tem maior capacidade de enxergar além daquilo que está sendo visto. É esta pureza que deve ser resgatada por nós, é esta humildade de saber que nunca seremos suficientes sozinhos. Precisamos também dos outros, de Deus. Precisamos, queridos irmãos e irmãs, aprender a viver em comunhão. Por isso que hoje nós possamos resgatar a essência tanto do matrimônio, da família, você que vive esta vocação, lembrando de que nas dificuldades é que deve se lembrar aquilo que um dia se prometeu diante do altar. É nas dificuldades que um e o outro devem pensar um pouco mais como estão lidando com as mesmas. É um servir o outro para que a família se sustente bem e a bênção de Deus recaia e fique. E todos nós, independente da vocação, que tenhamos como as crianças essa confiança filial em Deus, mas acreditando também no próximo, não desistindo de si mesmo, pois todos nós somos uma obra em construção e Ele, o Senhor, quer aos poucos nos moldando. Que Ele hoje os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.